de volta com o programa Feminina e no programa de hoje estamos recebendo em nossos estúdios o advogado Eber Bintin, que está tirando as nossas dúvidas a respeito da agressão e violência contra as mulheres. Eber, nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha. Ela protege as mulheres das mais diversas formas de agressão e violência, certo? Certo. É toda forma de agressão contra a mulher, né? Seja física, seja verbal, seja psicológica e inclusive sexual. Até pouco tempo atrás se imaginava que a esposa, né, não poderia, por exemplo, se negar a manter relação com o seu marido, né, ou com o seu companheiro. E essa lei também ela veio a delimitar essa questão. Ou seja, nenhuma pessoa, né, pode ser forçada então a praticar qualquer ato contrário à sua vontade. Então ela protege realmente a mulher em todos os aspectos, né, todos mesmo, desde a questão da violência quanto também aos seus direitos plenos, né, inclusive da Convenção Interamericana, né, que foi estudado bastante relativamente a questão em toda a América sobre a violência contra a mulher. Tudo isso ficou caracterizado na Lei Maria da Penha, a proteção integral à pessoa então da mulher. E a Lei Maria da Penha protege a mulher apenas contra os homens? Ou, por exemplo, aquela mulher que sofre agressão por parte das filhas, ou então por uma irmã ou irmãs? A Lei Maria da Penha protege essas mulheres também contra outras formas de agressão por outras pessoas, ou só pelo homem? Não, na verdade é assim, toda forma de agressão ela já é punível pelo Código Penal, né? Então, as agressões contra a pessoa, ela vai do artigo 121 em diante. Então, o artigo 121 começa a tratar sobre a questão do homicídio, né? Então, ou seja, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Aí depois tem todos os artigos que tratam sobre isso, os agravantes, etc. O artigo 129, né, que se chama da lesão corporal. A lesão corporal, né, ela é punível também pelo Código Penal. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela regulariza uma situação específica, que é a agressão, quando fala de agressor, o agressor, então subentende-se que é o homem, né? O agressor, não fala da pessoa que agrediu, o agente agressor, a agente agressora, não. Ela fala do agressor contra a mulher. Então, assim, é de homem contra a mulher. No caso, qualquer outro caso diferente disso, a regularização, então, é pelo Código Penal diretamente nos artigos que lá são desenvolvidos. Até porque a Lei Maria da Penha, ela não trata de uma punição específica, de uma ação específica. Ela é vinculada ao Código Penal também, mas ela trata de algumas medidas específicas relativamente ao ambiente familiar, né? É a questão da violência doméstica mesmo. Agora, mas é interessante até a pergunta, mas a hermenêutica, ou seja, a interpretação que se dá à lei é de um homem contra a mulher relativamente ao convívio doméstico. Uhum. E essa Lei Maria da Penha é possível ser aplicada para lésbicas, travestis e transexuais? Lésbicas é mulher, né? É uma mulher que tem a sua orientação sexual, o seu desejo por outra mulher, então ela é mulher. Agora, o transexual, né, ou travesti, aí tem até na sua própria documentação e tal, a não ser que exista, né, uma situação diferenciada, mas é tido como homem. Então, né, ainda não temos um estudo jurisprudencial, né, inclusive não tive acesso a esses dados, mas não corresponde à aplicação da lei, porque, querendo ou não, ainda é homem, né, na sua documentação, etc. O seu físico geralmente é de homem, né, apesar das características, né, do fenótipo ser diferenciado, mas é só contra a mulher mesmo. Uhum. E a Lei Maria da Penha é afiançável? Qual é o valor dessa fiança? Na questão da fiança, existiu uma discussão muito grande no começo, inclusive como teve a promulgação do porte, né, de arma, aquela lei do desarmamento, etc., que no começo era inafiançável, né, etc. Então, existe várias características relativamente a essa lei, uma interpretação também diferenciada, e a questão do valor da fiança, ele é variado, né? Conforme a condição do agressor, conforme também a questão no caso do delegado, e nesse caso aqui, o juiz que deve então também aplicar diante da pena, que ela pode ser maior. Então, quando a pena é detenção, de reclusão, né, se a pena ela é menor ou maior, aí que vai a diferença então relativamente à questão dos valores. E não adianta aplicar uma fiança, por exemplo, de R$5.000 a um assalariado lá que mora na favela que não vai ter condição. Então, a mesma coisa é assim, ó, você paga ou você não sai da cadeia, você não tem o direito, né, que
a Constituição pode lhe favorecer ou que a lei pode lhe favorecer. Então aí a ponderação, né, realmente de quem for arbitrar a fiança para arbitrar o valor. Geralmente é meio salário mínimo, um salário mínimo, né? Ou agora se é um grande empresário, por exemplo, pode chegar até 10 salários mínimos no caso. Heber, e uma outra questão, até você comentou um pouco no primeiro bloco, é a respeito das principais medidas que são tomadas após a denúncia. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essas medidas, que até existem mulheres que fazem a denúncia, mas ficam com medo, né? Ah, e o que vai acontecer agora? Eu vou voltar para casa, por exemplo, se a agressão foi em casa, ela vai voltar para casa e o marido vai estar lá esperando ela. É interessante primeiramente dizer que em 80% dos casos, isso é estatisticamente comprovado, inclusive se falar com qualquer delegado de polícia, com qualquer promotor criminal ou juiz que lida com esses processos, 80% dos casos, as mulheres que registram, elas retiram as queixas no fórum. Porque sabe por arrependimento? Primeiro por arrependimento, segundo porque elas viram que muitas vezes elas exageraram, e outras vezes também por necessidade. Por quê? Porque elas colocaram na cadeia o seu mantenedor. Ou seja, o marido que mantém a casa. Ele pode ter as suas dificuldades, pode ter até a sua conduta, né, etc. Mas é quem traz o alimento para dentro de casa, é quem paga as contas, é quem, né, supre então as necessidades da família, das crianças e até dela própria. E quando ele está na cadeia, automaticamente ela passa uma necessidade maior ainda do que ela estava. Muitas vezes também a mulher não sabe que existe o auxílio reclusão para esses casos. Então, se o marido existe nos últimos meses contribuição para o INSS, ela pode ingressar com um pedido de auxílio reclusão que o Estado irá providenciar uma verba para ela manter a si própria e aos seus filhos durante o período de prisão, então, do marido, né? Muitas vezes o marido que é preso, ele fica no começo com raiva, né, da mulher que o processou, etc. Mas depois uma ponderação traz para que ele volte uma pessoa diferente. Isso existe também, né, muitos casos. E há casos que não tem mais conserto, né, que a separação é a única medida cabível, não tem mais outra solução. Mas realmente, relativamente à questão, quando existe a denúncia, o arrependimento das mulheres, né, é porque há, em algumas vezes, um certo exagero também, né? A mulher nervosa, ela fala que aconteceram coisas que efetivamente não aconteceram. Depois ela vê a situação também do seu companheiro, né, e ela vê que foi um exagero bastante grande. Há uma mudança agora de entendimento, inclusive no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, né, bastante recente, inclusive desta semana, que antigamente, né, até esse ponto, não antigamente, mas até esse ponto, deveria existir uma representação formal da mulher agredida para que o processo tivesse prosseguimento, até ir ao fórum. E no fórum, na audiência preliminar, poderia existir a reconciliação ou não, né, o prosseguimento da ação penal, porque é uma ação penal de iniciativa, né, privada. Mas ela se chama pública condicionada, nesse caso. Porque ela é pública porque o Ministério Público, né, pode ser o dono da ação. Mas ela é condicionada a uma representação. Então entendeu-se agora que algumas mulheres ou ficavam com medo de formalizar a representação ou efetivamente esqueciam de fazer a representação. Então, a simples queixa... Estamos de volta com o programa Feminina e no programa de hoje estamos recebendo em nossos estúdios o advogado Heber Bintin, que está tirando as nossas dúvidas a respeito da agressão e violência contra as mulheres. Heber, nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha. Ela protege as mulheres das mais diversas formas de agressão e violência, certo? Certo. É toda forma de agressão contra a mulher, né? Seja física, seja verbal, seja psicológica e inclusive sexual. Até pouco tempo atrás se imaginava que a esposa, né, não poderia, por exemplo, se negar a manter relação com o seu marido, né, ou com o seu companheiro.
E essa lei também ela veio a delimitar essa questão. Ou seja, nenhuma pessoa, né, pode ser forçada então a praticar qualquer ato contrário à sua vontade. Então ela protege realmente a mulher em todos os aspectos, né, todos mesmo, desde a questão da violência, quanto também aos seus direitos plenos, né, inclusive da Convenção Interamericana, né, que foi estudado bastante relativamente à questão em toda a América sobre a violência contra a mulher. Tudo isso ficou caracterizado na Lei Maria da Penha, a proteção integral à pessoa, então, da mulher. E a Lei Maria da Penha protege a mulher apenas contra os homens? Ou, por exemplo, aquela mulher que sofre agressão por parte das filhas, ou então por uma irmã ou irmãs? A Lei Maria da Penha protege essas mulheres também contra outras formas de agressão por outras pessoas, ou só pelo homem? Não, na verdade é assim, toda forma de agressão ela já é punível pelo Código Penal, né? Então, as agressões contra a pessoa, ela vai do artigo 121 em diante. Então, o artigo 121 começa a tratar sobre a questão do homicídio, né? Então, ou seja, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Aí depois tem todos os artigos que tratam sobre isso, os agravantes, etc. O artigo 129, né, que se chama da lesão corporal. A lesão corporal, né, ela é punível também pelo Código Penal. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela regulariza uma situação específica, que é a agressão, quando fala de agressor, o agressor. Então, subentende-se que é o homem, né, o agressor. Não fala da pessoa que agrediu, o agente agressor, a agente agressora, não. Ela fala do agressor contra a mulher. Então, assim, é de homem contra a mulher. No caso, qualquer outro caso diferente disso, a regularização, então, é pelo Código Penal diretamente nos artigos que lá são desenvolvidos. Até porque a Lei Maria da Penha, ela não trata de uma punição específica, de uma ação específica. Ela é vinculada ao Código Penal também, mas ela trata de algumas medidas específicas relativamente ao ambiente familiar, né? É a questão da violência doméstica mesmo. Agora, mas é interessante até a pergunta, mas a hermenêutica, ou seja, a interpretação que se dá à lei é de um homem contra a mulher relativamente ao convívio doméstico. Uhum. E essa Lei Maria da Penha é possível ser aplicada para lésbicas, travestis e transexuais? Lésbicas é mulher, né? É uma mulher que tem a sua orientação sexual, o seu desejo por outra mulher, então ela é mulher. Agora, o transexual, né, ou travesti, aí tem até na sua própria documentação e tal, a não ser que exista, né, uma situação diferenciada, mas é tido como homem. Então, né, ainda não temos um estudo jurisprudencial, né, inclusive não tive acesso a esses dados, mas não corresponde à aplicação da lei, porque, querendo ou não, ainda é homem, né, na sua documentação, etc. O seu físico geralmente é de homem, né, apesar das características, né, do fenótipo ser diferenciado, mas é só contra a mulher mesmo. Uhum. E a Lei Maria da Penha é afiançável? Qual é o valor dessa fiança? Na questão da fiança, existia uma discussão muito grande no começo, inclusive como teve a promulgação do porte, né, de arma, aquela lei do desarmamento, etc., que no começo era inafiançável, né, etc. Então, existe várias características relativamente a essa lei, uma interpretação também diferenciada, e a questão do valor da fiança, ele é variado, né? Conforme a condição do agressor, conforme também a questão no caso do delegado, e nesse caso aqui, o juiz que deve então também aplicar diante da pena que ela pode ser maior. Então, quando a pena é detenção, de reclusão, né, se a pena ela é menor ou maior, aí que vai a diferença então relativamente à questão dos valores. E não adianta aplicar uma fiança, por exemplo, de R$5.000 a um assalariado lá que mora na favela que não vai ter condição. Então, a mesma coisa é assim, ó, você paga ou você não sai da cadeia, você não tem o direito, né, que a Constituição pode lhe favorecer ou que a lei pode lhe favorecer. Então, aí a ponderação, né, realmente de quem for arbitrar a fiança para arbitrar o valor. Geralmente é meio salário mínimo, um salário mínimo, né, ou agora se é um grande empresário, por exemplo, pode chegar até 10 salários mínimos no caso. Heber, e uma outra questão, até você comentou um pouco no primeiro bloco, é a respeito das principais medidas que são tomadas após a denúncia. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essas medidas, que até existem mulheres que fazem a denúncia, mas ficam com medo, né? O que vai acontecer agora? Eu vou voltar para casa, por exemplo,
se a agressão foi em casa, ela vai voltar para casa e o marido vai estar lá esperando ela. É interessante primeiramente dizer que em 80% dos casos, isso é estatisticamente comprovado, inclusive se falar com qualquer delegado de polícia, com qualquer promotor criminal ou juiz que lida com esses processos, 80% dos casos, as mulheres que registram, elas retiram as queixas no fórum. Porque sabe por arrependimento? Primeiro por arrependimento, segundo porque elas viram que muitas vezes elas exageraram e outras vezes também por necessidade. Por quê? Porque elas colocaram na cadeia o seu mantenedor. Ou seja, o marido que mantém a casa. Ele pode ter as suas dificuldades, pode ter até a sua conduta, né, etc. Mas é quem traz o alimento para dentro de casa, é quem paga as contas, é quem, né, supre então as necessidades da família, das crianças e até dela própria. E quando ele está na cadeia, automaticamente ela passa uma necessidade maior ainda do que ela estava. Muitas vezes também a mulher não sabe que existe o auxílio reclusão para esses casos. Então, se o marido existe nos últimos meses contribuição para o INSS, ela pode ingressar com um pedido de auxílio reclusão que o Estado irá providenciar uma verba para ela manter a si própria e aos seus filhos durante o período de prisão, então, do marido. Né? Muitas vezes o marido que é preso, ele fica no começo com raiva, né, da mulher que o processou, etc., mas depois uma ponderação traz para que ele volte uma pessoa diferente. Isso existe também, né, muitos casos. E há casos que não tem mais conserto, né, que a separação é a única medida cabível, não tem mais outra solução. Mas realmente, relativamente à questão, quando existe a denúncia, o arrependimento das mulheres, né, é porque há, em algumas vezes, um certo exagero também. Né? A mulher nervosa, ela fala que aconteceram coisas que efetivamente não aconteceram. Depois ela vê a situação também do seu companheiro, né, e ela vê que foi um exagero bastante grande. Há uma mudança agora de entendimento, inclusive no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, né, bastante recente, inclusive desta semana, que antigamente, né, até esse ponto, não antigamente, mas até esse ponto, deveria existir uma representação formal da mulher agredida para que o processo tivesse prosseguimento, até ir ao fórum. E no fórum, na audiência preliminar, poderia existir a reconciliação ou não, né, o prosseguimento da ação penal, porque é uma ação penal de iniciativa, né, privada, mas ela se chama pública condicionada, nesse caso, porque ela é pública porque o Ministério Público, né, pode ser o dono da ação, mas ela é condicionada a uma representação. Então entendeu-se agora que algumas mulheres ou ficavam com medo de formalizar a representação ou efetivamente esqueciam de fazer a representação. Então, a simples queixa do ato e o anúncio, o registro do boletim de ocorrência, há o entendimento agora que já serve, já é necessário para então, se prosseguir com a ação penal. No caso da desistência, aí sim, haverá necessidade de uma desistência formal de a mulher explicar os motivos que ela não quer que se prossiga com a ação penal. Então, antes existia dois fatos, o registro e a representação formal contra a pessoa que está sendo acusada de agressão. Né? Hoje, só o registro formal já basta, né, da agressão para o prosseguimento. Aí, no caso de desistência de ação, deve haver uma medida, então, posterior para que não se prossiga mais com aquela ação penal contra o agressor. E eu acho que o próprio judiciário, né, a sociedade tem interesse em que as famílias sejam preservadas, né? Então, acho que é uma ponderação muito grande do Ministério Público, né? Eu acho que do próprio Judiciário, que deve haver realmente uma conversa um pouquinho mais, né, intensa quando existem, então, casos como esses, explicar as consequências dos atos, né? Porque há registros de a mesma mulher ter ingressado com várias representações contra o seu companheiro, e daí no momento do fórum ela vai lá e retira, e daí 3, 4 semanas depois volta a acontecer tudo de novo. Então cada caso é um caso, como há casos também que houve isso, houve a desistência da representação, e o casal vive bem até hoje, foi um fato isolado.
Então tem que ter uma conversa muito séria, de repente um tratamento psicológico como forma de conserto da entidade familiar, porque toda a sociedade que a família vai bem, né, a sociedade em toda vai bem. E o casal que consegue criar os seus filhos numa harmonia, né, e sem violência, seja verbal, né, seja física ou qualquer outra dentro dos seus lares, nós criaremos, né, filhos melhores para jogá-los na sociedade e não repetir os erros que os pais repetiram. E agora também estamos chegando quase ao final do nosso programa. Gostaria de fazer um comentário também, que hoje em dia não são só as mulheres que são violentadas, tem muitas mulheres violentas, né? As mulheres que batem nos maridos, não existe? Inclusive isso, né? Nós temos vários relatos e nós temos aí inúmeros casos que poderíamos aqui durante horas, né, comentar, que as mulheres elas são mais protegidas, mas elas com toda a sua fragilidade, né, com todos os seus direitos adquiridos, as mulheres também, né, muitas vezes são as agressoras, né? Só que o homem, como talvez sendo o mais forte, ele às vezes ele fica com mais medo e receio de denunciar a sua agressora, por vergonha, né, de ter apanhado de uma mulher, do que é muito mais comum do que a gente se imagina. Né? Nós diversas vezes, inclusive na própria universidade, na época do Sajuco, atendemos vários casos de homens que foram violentados pelas mulheres, pedindo até medida de proteção contra suas esposas, suas companheiras, em virtude das agressões sofridas. E esses homens, às vezes mais humildes, mesmo assim, sabendo que se eles revidarem, né, quem vai para a cadeia é eles e não elas. E aí, às vezes apanham quietos, apanham calados. E muitos homens apanham quietos também porque sabem que erraram, né? E têm vergonha de dizer que apanharam também em virtude disso. Então, existe também esse fato bastante comum. Mas, evidentemente, que orientamos a todos os homens, né, assim como todas as mulheres que sofrerem as agressões, que busquem os seus direitos. Se tiver alguma dúvida, consulte um advogado, né? Procure, então, alguém que os oriente de uma forma efetiva, antes de tomar, então, as medidas, assim, né, cabíveis e necessárias relativamente à delegacia de polícia, ao Ministério Público, e pode ser uma ação privada também. Né? Todas as pessoas têm o direito de contratar, então, um advogado e entrar com uma queixa-crime diretamente no fórum, sem precisar registrar na delegacia necessariamente. E depois o promotor, né, tomando, então, essa queixa-crime, irá analisar se existem os preenchimentos dos requisitos legais ou não. Aí pode, então, ser aberto, então, um termo circunstanciado, né, ou outro fato, de acordo com o crime que é capitulado. Uhum. Então, Heber, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios da TV Cidade, no programa Feminina, a sua disponibilidade para nos tirar algumas dúvidas a respeito da violência e da agressão contra a mulher e também sobre a Lei Maria da Penha. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estamos sempre à disposição para tentar ajudar, então, a nossa população aqui regional e assim também buscar que todas as pessoas, né, adquiram e busquem também os seus direitos. E o programa Feminina volta na semana que vem. Não esqueça que você também pode acompanhar os nossos programas pela internet no site www.tvcidade.net. Até a próxima semana.